Olá, tudo bem? Meu nome é André, sou instrutor de trânsito, diretor de ensino e diretor-geral de autoescola. E sou o diretor deste curso. E a aula agora é sobre direção defensiva. A direção defensiva é um assunto bastante discutido nos últimos anos, né? Um assunto que foi acrescentado ao conteúdo da primeira habilitação, tanto quanto ao curso de reciclagem também. Antigamente não se tinha, antes de 1998, não se tinha o conteúdo de direção defensiva na primeira habilitação e nem no curso de reciclagem. Hoje nós temos este conteúdo e eu gosto de iniciar a aula de direção defensiva sempre colocando o motivo pelo qual foi acrescentado este conteúdo de direção defensiva. O motivo é simples. Observem aqui, nós tivemos, isso são dados de 2015 do Observatório Nacional de Trânsito. Gastos anuais com acidente de trânsito são mais de 52 bilhões de reais. Olha o tamanho deste prejuízo, né? 52 bilhões. Eu sempre coloco que se tivéssemos 5 anos sem acidente de trânsito, zero, nós pagaríamos, o país, o Brasil, pagaria a sua dívida que ele possui e nós estaríamos sem dívida e sem pagando juros, tá? O país, no caso, né? Observem que o valor representa 12% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. Então, 12% do nosso PIB é gasto em acidente de trânsito, com vítimas, né, de acidentes de trânsito. Observem que esse valor, né, dados de 2015, chegou a R$ 255 por ano para cada cidadão brasileiro. Então, você que está me assistindo agora, você gasta, em média, R$ 250 por ano com acidente de trânsito, por mais que você não tenha se acidentado. Isso pode ser você, pode ser o seu filho que acabou de nascer, ou seu avô de 90 anos. Todos estão gastando mais de R$ 250 por ano para manter aí o funcionamento do sistema de saúde e todos os demais gastos referentes a acidentes de trânsito. Não considerando só o gasto financeiro, em média, morrem mais de 40 mil pessoas por ano em acidente de trânsito. Isso representa mais de 33 pessoas por dia. Cada dia morrem mais de 33 pessoas. Olha que guerra. Isso é uma guerra que não tem fim. É uma guerra diária. Nós vivemos recentemente aí a pandemia do Covid-19. Ela não chega a matar a quantidade de vítimas de acidente de trânsito aí de 2, 3 anos. Né? E observem que a pandemia ela tem um ápice mais alto e depois ela diminui. Considerando que acidente de trânsito não. É anualmente. E por incrível que pareça, ano após ano, os acidentes estão aumentando o número de vítimas. Tá? O mais triste, inclusive, também é ver que a grande maioria das pessoas vítimas de acidente de trânsito, que ficam com sequelas, são jovens, até 30 anos de idade. Olha o tamanho do prejuízo para o país, né? Falando financeiro aqui, para o país. São pessoas jovens que muitas vezes estão inválidas, estão na sua cadeira de roda, estão vegetando num leito de UTI. Falando em leitos de UTI, de cada 3 leitos de UTI, 2 são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Por isto, este custo tão alto com as vítimas de acidentes de trânsito. E aí entra a importância do conteúdo de direção defensiva. De você, condutor, dirigir de forma a evitar os acidentes. E é este o assunto deste nosso módulo, do módulo de direção defensiva. Vamos iniciar este módulo logo na sequência que eu finalizar este vídeo, já iniciaremos o nosso primeiro tópico do módulo de direção defensiva. Vamos iniciar aí o nosso tópico de direção defensiva. Primeiro, definição. O que é direção defensiva? Precisamos compreender bem esta definição. É uma questão que cai bastante nas provas do Detran, por isso precisamos compreender exatamente o que significa o termo direção defensiva. Trouxe aqui uma definição bem resumida. Dirigir de forma a evitar os acidentes
ou minimizar as consequências. Então, a direção defensiva são técnicas, são maneiras de você conduzir o seu veículo de forma a evitar o acidente ou minimizar as consequências, se não conseguir evitar, mesmo frente às atitudes incorretas ou maneiras incorretas de agir dos outros condutores. Por isso que se usa um termo muito comum dentro da direção defensiva, que não basta você cuidar de você, você precisa cuidar também dos outros usuários das vias. E esta seria a melhor forma de direção defensiva. Dirigir de forma a evitar acidentes ou diminuir as consequências frente a atitudes incorretas de outros condutores. Se vocês conseguirem lembrar isto para a prova, vocês estão com a definição correta de direção defensiva. São um conjunto de técnicas e maneiras para dirigir de forma a evitar acidentes. Existem dois tipos de acidentes. Existe o acidente evitável e o acidente não evitável, também chamado de inevitável. Tá? O acidente evitável é aquele acidente que, se você fizer alguma coisa, aplicar alguma técnica diferente, você poderia evitar ele. Este chamamos então de acidente evitável, aquele acidente que poderia ter sido feito algo para evitá-lo. Já o acidente inevitável é aquele ao qual o condutor fez de tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim não foi possível evitá-lo. Então aí a definição dos dois tipos de acidentes. Muito simples, evitável, poderia ter sido evitado, e o inevitável, aquele que não tinha forma de evitá-lo. Causas dos acidentes. Olha novamente que números interessantíssimos e bastante cobrado nas provas também. 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas. Isto significa o quê? Que 90% dos acidentes, a culpa está no próprio condutor. É comum de você ouvir o condutor que sofreu um acidente colocar a responsabilidade do acidente ou no veículo ou nas vias. Ah, porque estragou o veículo, porque tinha não sei o que na via. Porém, estatisticamente, isso que está comprovado que 90% dos acidentes são falhas humanas. Não estão relacionados ao veículo nem à via. Apenas 5% dos acidentes são por falhas mecânicas, por problemas relacionados aos veículos. E, por fim, também 5% associado a problemas das vias. Um buraco na via, uma falta de sinalização, geram 5% dos acidentes. E 5% por problemas mecânicos. Mas a grande maioria estão exatamente no condutor. Inclusive aqui, existem pessoas que defendem que 100% dos acidentes são falhas humanas. Pois, se o seu veículo estourou um pneu, se houve um problema que o pneu estava careca, então a falha foi humana, foi você que deveria ter trocado o pneu. Ah não, André, mas o pneu estourou por um problema dele mesmo. Ele estava lá com uma falha na produção dele e por isso ele estourou. Mas então não houve uma falha humana lá na fábrica de alguém que errou, que chegou este pneu a estourar? Desta forma que muitos acreditam que 100% das causas de acidentes são falhas humanas. Porém aqui, como regra, né, como legislação, como definição de direção defensiva, 90% falha humana e 5% mecânica e 5% problemas das vias. As principais falhas humanas, então. Dentre aqueles 90% dos acidentes, nós temos 3 falhas humanas que ocorrem geralmente. A negligência, a imprudência e a imperícia. Provavelmente vocês já tenham ouvido nos telejornais estas palavras. Acidente ocorreu por imprudência do condutor. Acidente ocorreu por negligência do condutor. Ou acidente ocorreu por imperícia do condutor. Mas o que é isto? O que é um condutor negligente? O que é um condutor imprudente? E o que seria um condutor imperito? Vamos ver isto? Primeiro, negligência é o descaso,
é a displicência ou desleixo de quem conhece as regras, mas não dá a devida importância. Vejam bem, conhece as regras, mas não as cumpre. O negligente é aquele condutor que, digamos assim, desleixado, não está nem aí. O veículo está com o pneu careca? Não tem problema. Depois eu arrumo. Isto é um condutor negligente. Ele sabe do problema, mas ele não o corrige. Isto é negligência. Imprudência é a pessoa que se expõe a riscos desnecessariamente, sem medir as consequências. O imprudente é aquele condutor que ele vê que o sinal está no vermelho, mas mesmo assim ele passa no sinal vermelho. Isto é imprudência. Se ele não tivesse visto o sinal vermelho, ele poderia ser um negligente, desleixado, desatento. Agora, se ele vê que o sinal está vermelho e mesmo assim ele passa, ele está sendo um condutor imprudente. O condutor que excede no limite de velocidade, ele é imprudente. O condutor que dirige alcoolizado, ele é imprudente. O condutor que leva uma criança menor de 10 anos no banco da frente, sabendo dos riscos que ele está expondo a esta criança, ele é um condutor imprudente. Observem que a grande maioria dos nossos acidentes estão exatamente aqui, na imprudência. Aquele condutor que se expõe aos riscos sem medir as consequências. Por fim, a imperícia pode ser definida como falta de habilidade ou inexperiência. Aqui muitas pessoas me dizem em sala de aula lá, dando curso de primeira habilitação, André, então esse aqui vai ser o recém-habilitado. Não necessariamente. Existe muito condutor habilitado há anos que ele tem falta de habilidade ou inexperiência para dirigir em um determinado local. O André aqui, eu já dirijo há 20 anos, mas nunca dirigi em São Paulo, uma grande metrópole, com várias faixas de trânsito. Então eu tenho inexperiência para dirigir neste local. Então imperícia não significa recém-habilitado. Perícia é falta de habilidade ou falta de experiência. Às vezes a pessoa tem falta de habilidade ou inexperiência para dirigir um determinado tipo de veículo. Vamos pegar o exemplo da pessoa que ela está habituado a dirigir um veículo câmbio automático. E aí ela vai dirigir um veículo de câmbio manual. Ela tem imperícia. Ela tem falta de habilidade para dirigir este tipo de veículo. E isto aumenta o risco de acidentes. Tanto a negligência, a imprudência, a imperícia são falhas todas que são significativamente importantes no aumento do número de acidentes. Então, prepare-se sempre, dirija com atenção, prepare-se, tenha habilidade para dirigir seu veículo e não seja imprudente. Fechamos aqui o nosso primeiro tópico, o tópico sobre a definição de direção defensiva. Ok? Até a nossa próxima aula. Estou de volta, dando sequência ao nosso conteúdo de direção defensiva. Vamos estudar agora os elementos da direção e pilotagem defensiva. São 5 elementos, são 5 coisas que um bom condutor defensivo tem que ter para evitar os acidentes. Quais são estes 5 elementos? É o conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e decisão e ação. Decisão e ação correm juntos, por isso que é apenas um deles. 5 elementos. Vamos estudar um a um deles. São de extrema importância para se evitar aqueles 90% lá das falhas humanas. Vamos lá? Conhecimento. O que um bom condutor defensivo precisa conhecer? Precisa conhecer as leis e as normas de trânsito. Por isso que temos um módulo inteiro, o maior de todos, que é o módulo de legislação de trânsito, onde estudamos as normas, as regras, as leis que um bom condutor deve cumprir e deve seguir.
O bom condutor também precisa conhecer as particularidades do seu veículo. Conhecer o veículo. Conhecer todos os equipamentos obrigatórios do veículo. Saber, por exemplo, verificar o nível do óleo. Saber identificar se tem combustível em quantidade suficiente para chegar até o seu destino. Conhecer todos os equipamentos. Certa vez, eu estava em sala de aula, dando aula para o curso de renovação de CNH. Eu estava explicando sobre o pisca-alerta. Neste momento, um senhor levantou a mão e perguntou ao professor, mas nem todo veículo tem pisca-alerta? Eu fiquei assustado, falei, mas como assim? Ele falou, meu veículo não tem. Eu questionei a ele, mas qual é o seu veículo? Ele me disse, eu possuo um Gol. Eu fiquei, nossa, como que um Gol não possui pisca-alerta? Eu não quis duvidar com o senhor em sala de aula. Não ficaria uma situação agradável? Comentei, pode ser, alguns veículos realmente não têm, veículos mais antigos, e prossegui a minha aula. No momento do intervalo, eu perguntei para aquele senhor, senhor, seu veículo está aí? Está sim, está aqui na frente da autoescola. Eu perguntei se eu poderia ver o veículo. Eu falei para ele que eu fiquei impressionado o fato dele não ter o pisca-alerta. Nós deslocamos até o veículo dele, ele abriu o veículo e eu já avistei ali sobre o volante o botão do pisca-alerta. Eu indaguei a ele, mas senhor, este botão do que é? E ele me disse, eu não sei, eu nunca utilizei este botão. Eu falei para ele, senhor, este é o botão do pisca-alerta. Apertei naquele botão e falei para ele, dê uma olhada lá fora. Ele olhou e voltou, me disse, nossa André, este então é o pisca-alerta. Eu falei, sim. Meus amigos, contei esta curta história só para ilustrar para vocês o que é conhecer o veículo. Você, condutor, quando vai conduzir um veículo, seja este veículo seu ou de outra pessoa, você deve conhecê-lo, conhecer todos os equipamentos. Saber, por exemplo, onde fica o estepe, como faz para trocar um pneu se for necessário. Você precisa. Se isto furar um pneu e você não estiver com outra pessoa, você vai ter que trocar sozinho. Você precisa ter conhecimento do veículo. Além das leis, normas e regras e o veículo, você necessita conhecer as vias por onde vai transitar e as possíveis condições adversas que podem existir, que você possa encontrar nestes locais. As vias. Fazer um planejamento. Planejar o seu itinerário. Se você não conhece a via, planeje, pesquise, verifique como estão as condições desta via. Se tem muito movimento, se tem congestionamento, se esta via possui boa sinalização, se ela tem muitos buracos, se ela está em má conservação. Isto é conhecer a via. Tá? Então, conhecendo essas três coisas, as normas, regras e leis, o veículo e a via, você já está diminuindo as possibilidades de ocorrer um acidente quando estiver transitando na via pública. Também precisa você dirigir com muita atenção. Atenção a tudo. Para as condições do tráfego, atenção aos demais veículos, para o limite de velocidade da via. Então, você precisa cuidar dos outros veículos, precisa cuidar da sinalização, para ver qual é a velocidade que está indicando para esta via. Na sinalização, preferenciais, parada obrigatória, curvas, toda a sinalização. Você precisa estar atento muito à sinalização. E para tudo que se passa à sua volta. Você deve estar atento ao veículo da frente, ao veículo de trás, ao veículo que está do seu lado. Você deve estar atento ao pedestre, ao ciclista, inclusive ao passageiro que está com você. Pois se ele, por exemplo, colocar o braço para fora do veículo, você deve orientá-lo, que ele deve colocar o braço para dentro. Então, isto é atenção. Atento a tudo e a todos. Previsão. Um bom condutor, ele tem que conseguir prever futuros acontecimentos. Não é aqui lendo uma bola de cristal. Não.
mas sim previsões simples. Nós temos uma primeira previsão que chama-se imediata. É aquela que deve ser feita antes de se iniciar uma viagem. Por exemplo, se você está com o seu limpador de para-brisa estragado, você deve arrumá-lo antes de sair, pois se você sair e começar a chover, você vai ter problemas para dirigir, vai ter dificuldade para enxergar para fora do veículo. Isto é uma previsão imediata, então você precisa trocar este limpador antes de sair. Porém, existe também a previsão imediata. Acontece quando o motorista já está dirigindo o seu veículo. Aí nós temos alguns exemplos bastante clássicos desta previsão imediata. Imagine que você está lá dirigindo na via, numa rua, numa estrada, numa rodovia, e em um certo momento passa uma bola rolando de um lado para o outro da via. O que nós conseguimos prever que vem atrás desta bola? Uma criança. Então, o bom condutor defensivo, que está atento, ele viu a bola, ele fez esta previsão imediata, que atrás da bola vem uma criança, e neste momento você já deve reduzir de velocidade. Se vier a criança, você pode vir a evitar um acidente. Olha que exemplo bonito. Um exemplo bem clássico, mas muito bom. Um outro exemplo, você está transitando numa rodovia ou numa estrada e você vê que à beira da rodovia existe ali uma chácara com vários animais. Onde existem animais, existe a possibilidade de algum animal desses ter fugido, ter saído da parte que está cercada, e este animal pode se atravessar à sua frente. Então você deve já reduzir de velocidade. Inclusive temos uma placa de advertência lá que indica animais na via, possibilidade de animais na via. Então, isto é previsão, pessoal. Isto é um condutor que tem previsão. Outros momentos, você está lá atrás de um veículo e você vê que este veículo está com o pisca ligado à direita. Mas ele já está a uma distância longa com esse pisca ligado à direita. O que eu consigo prever? Este condutor ele não vai entrar à direita. Que ele simplesmente esqueceu de desligar o pisca. Observem, pessoal, isto é previsão. No trânsito, você está fazendo previsão o tempo todo. Só que para você conseguir fazer uma boa previsão, imediata ou imediata, você precisa sempre estar atento. Você precisa conhecer o seu veículo, conhecer a via. Então observem que nós falamos de conhecimento. Você precisa conhecer o veículo, a via, a sinalização, as normas. Você precisa dirigir atento. Se você não estiver atento, você nem vai ver a bola cruzando de um lado para o outro da via, muito menos conseguir diminuir a velocidade para evitar o acidente. Então você precisa estar atento para então conseguir fazer a previsão. Posteriormente, você também precisa ter habilidade. Habilidade ao volante. É a capacidade de manusear corretamente os instrumentos de comando e executar com sucesso as manobras no trânsito. Habilidade você adquire praticando. Não existe outro meio de se adquirir habilidade a não ser praticando. Pratique bastante. Para você que é um condutor recém-habilitado, pratique. Pratique com segurança, em velocidade baixa, não abaixo da mínima permitida para a via, mas também não em velocidade lá no limite máximo. Transite em velocidade baixa para você adquirir esta habilidade. Mas eu sempre coloco assim, que se você tiver conhecimento, tiver dirigindo atento, conseguindo fazer a previsão, a habilidade é algo que vem com a consequência. Com o passar dos anos você vai ter habilidade. Se você conhecer bem o seu veículo, habilidade você vai adquirir com certeza. Tá ok? Então assim, habilidade é um passo, mas é necessário, sem dúvidas. O que eu vejo aqui muito, a pessoa ela se habilita, por exemplo, numa categoria E para dirigir uma carreta, um bitrem. Ela só fez as aulas na autoescola. Ela não fez nenhum estágio prático dirigindo um veículo carregado. Lembrando que na autoescola o veículo sempre vai estar vazio. E aí ela pega para fazer sua primeira viagem, uma viagem longa, sozinho, sem ninguém para orientá-lo.
Isto não é recomendado. As primeiras viagens deveria você ter alguém para lhe acompanhar. Chama-se em muitos lugares de escolinha para você aprender, né, adquirir uma certa habilidade com este veículo. Você já é habilitado, você sabe dirigir, mas existem particularidades na habilidade que você necessita praticar ainda lá na via, lá no seu dia a dia, no seu trabalho. Ok? Por fim, fechando o quinto elemento da direção defensiva, é a decisão e ação. Você, identificando o perigo, lá, por exemplo, pegando a situação da bola que atravessou a via, você estava atento, você viu a bola, você fez a previsão que atrás da bola vem uma criança, aí você precisa decidir o que fazer. Você decidiu, eu preciso parar. Para isso, você vai ter uma ação, que é pisar no freio. Então, você precisa decidir rapidamente e agir. É fundamental decidir e agir rapidamente e corretamente, tá? Pois numa situação dessas, quem sabe você decida desviar, você pode acabar saindo da pista e também se acidentando. Então, quem sabe frear ou desviar a criança são decisões e ações que têm que ser tomadas naquele momento, naquela situação. Porém, elas precisam ser rápidas e corretas. Novamente, se você estiver atento e conseguir prever, você vai conseguir decidir e agir da forma correta. Ali nós temos 3 situações que englobam a decisão e ação, que é o ver, você vai ver o perigo, você precisa pensar em o que fazer e fazer da forma correta e agir. Então, ver, pensar e agir são 3 elementos que estão dentro da decisão e ação, juntamente aos 5 elementos da direção defensiva. Portanto, se você quer ser um bom condutor defensivo, cumpra e execute lá na prática estes 5 elementos da direção defensiva. Repito novamente: conhecimento, atenção, previsão, habilidade, decisão e ação. E dentro da decisão e ação, ver, pensar e agir rapidamente e corretamente. Cuidados com o automatismo. Aqui vai para aquele condutor já dirige há um certo tempo e vai adquirindo certos automatismos. O que são automatismos? São ações que você executa sem precisar pensar. Se você que está me assistindo já é um condutor e já dirige há algum tempo, você não faz uma troca de marcha, uma sinalização, está indo lá numa terceira, vai reduzir para uma segunda, você não precisa pensar em fazer isto. Você não precisa pensar, eu tenho que pisar no freio, pisar na embreagem, reduzir de marcha. Não, isto é automaticamente que isto ocorre. Os automatismos, de modo geral, eles não são ruins. Os automatismos são bons, eles auxiliam, facilitam para você conduzir o seu veículo. Porém, os automatismos também podem se tornar um problema. Pois com o uso desses automatismos, você está dirigindo muito desatento. Ter automatismos é inevitável. Com o passar dos anos dirigindo, você vai adquirindo algo que é automático. Você faz isso sem necessidade de pensar. Porém, ele te tira aquela atenção constante ao trânsito. Ter automatismo, mas dirigir atento, está ótimo, não tem problema, ok? Então, cuidados com os automatismos. Fechamos aqui mais um tópico da nossa aula de direção defensiva, que é o tópico sobre os elementos, os 5 elementos da direção defensiva. Até a nossa próxima aula.